O vídeo que você vai assistir agora é um recorte de um vídeo maior que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. Se você tiver interesse em assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição. O sonho de morar fora do Brasil é uma coisa muito comum entre os brasileiros. A gente vê aí nos vídeos do YouTube cada vez mais vídeos com muitas visualizações sobre esse assunto, né? Como é que é a experiência das pessoas. E morar fora do país, eu posso dizer por experiência própria, que é uma coisa muito desafiadora. Exige desafios tanto emocionais como de carreira e assim por diante. Eu posso falar um pouco sobre essa experiência porque eu morei na Irlanda por 8 meses, entre 2023 e 2024. E durante esse tempo eu consegui tirar algumas lições emocionais que eu gostaria de trazer aqui pra gente conversar um pouco e quem sabe clarear um pouco as ideias de quem mora fora do país ou de quem tem essa vontade, esse sonho. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse período que eu morei fora do país, né, por 8 meses, foi uma certa dualidade entre a vida que a gente tinha no Brasil e a vida que a gente passa a ter quando a gente mora fora do país. Isso fica muito mais evidente, principalmente quando a gente acabou de chegar no país, né? Nos primeiros 3 meses ali, pelo menos pra mim, foi durante esse período. É muito difícil a gente elaborar as coisas que acontecem nesse período. Por quê? Porque justamente é quando a gente está chegando, é um período de transição e de adaptação nessa nova cultura. Então a gente tem que, ao mesmo tempo, elaborar a saudade que a gente tá da vida que a gente deixou no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem que elaborar as coisas novas e vivenciar as experiências novas que a gente esperou por tanto tempo e que finalmente estão ali na nossa frente para serem vividas. Por um lado, a gente tem que deixar para trás aquilo que ficou no passado, a vida que a gente tinha no Brasil. Então, as pessoas, os lugares, os trabalhos que a gente tem, os amigos, alguns relacionamentos às vezes, tudo isso não faz parte da nossa vida mais e não vai fazer parte por um bom tempo, pelo menos, né? Alguns meses, talvez. Então, elaborar essas perdas e esses lutos, digamos assim, exige tempo, exige um pouco de maturidade, que só o tempo vai trazer pra gente conseguir ter estrutura psíquica, estrutura emocional para lidar com todos esses lutos que acontecem relativamente ao mesmo tempo, né? Enquanto isso acontece, tem uma série de coisas novas entrando na nossa vida. Então, novos trabalhos, novas pessoas, novos amigos, novos ambientes, né? Muitas vezes uma nova família, dependendo da situação, né? Então, tudo isso também exige tempo para que a gente elabore essas novidades todas e a gente acaba comparando elas com uma certa imaginação que a gente tinha, uma certa projeção de fantasias sobre isso que a gente foi criando ao longo de todo esse tempo, né? Porque muitas vezes morar fora é um sonho que acaba levando tempo para ser planejado e ao longo desse tempo aí que a gente está planejando as coisas, a gente vai criando expectativas e criando cenários na nossa cabeça que quando chega na hora a gente acaba comparando, né, querendo ou não, essas duas realidades, né? Então tudo isso também exige tempo para ser elaborado. Seria muito bom se as duas coisas acontecessem uma após a outra, né? Então primeiro a gente tivesse tempo para elaborar o luto daquilo que ficou no passado e só então a gente conseguisse abrir espaço na nossa mente, digamos assim, para elaborar essas coisas novas e vivenciar essas experiências que a gente projetou e sonhou por tanto tempo e que agora finalmente estão acontecendo. Só que a gente sabe que as coisas não acontecem assim, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo que elabora o luto das coisas do passado, a gente tem que viver as coisas do presente, né? Então as duas coisas acontecem simultaneamente na nossa cabeça. E o resultado disso é uma certa confusão mental. O desafio é justamente elaborar o luto do passado enquanto a gente está vivendo essa nova história, esses novos processos e construindo uma nova vida, né? E esse vai e volta da vida do passado para essa vida atual acontece durante todo o processo. Assim, eu posso dizer que ao longo dos 8 meses que eu vivi na Irlanda, eu morei fora do país, ainda que eu tenha me adaptado um pouco mais, né, com o passar do tempo a essa cultura, isso foi toda hora vinha na cabeça, né? Então a gente comparava como é que tá o pessoal do lado do Brasil, como é que estão as coisas, né? Fulano fez aniversário, ciclano casou, então a gente acaba digamos que fazendo esse paralelo entre a vida do Brasil e a vida atual, querendo ou não. O problema é que muitas vezes isso acaba se tornando um pouco cansativo, principalmente no começo do período, né? No começo dessa nova fase, digamos assim, porque é uma fase de transição, né? Quando a gente acaba de chegar num país que a gente sabe que vai ficar por bastante tempo, né? Alguns meses pelo menos, a gente está num período de transição ali, então é muito recente o passado que a gente chegou no Brasil, ao mesmo tempo que a gente também não construiu uma vida ali nesse novo país, nesse novo lugar, a ponto da gente estar acostumado com ela, né? Então, como toda transição, ela é um pouco cansativa, é um pouco dá uma esgotada, assim, querendo ou não, na nossa cabeça e na nossa saúde mental como um todo.
Eu costumo comparar ela muito com a adolescência, né? O período que a gente não é nem mais criança, porque a gente já deixou a infância para trás, só que a gente também não é um adulto, né? Então é um período de transição ali que tudo fica meio nebuloso, tudo meio fica desorganizado na nossa cabeça e que a gente precisa muitas vezes de uma ajuda ali terceira, muitas vezes de uma ajuda profissional para saber lidar com todas aquelas informações que estão ou sendo deixadas para trás na nossa história ou acontecendo atualmente, né? Vindo novas informações.